A graça e a paz do Senhor aos presentes, à Igreja do Senhor. Convido os amados irmãos a abrir essa maravilha escrita na primeira epístola de João, capítulo 2, versículos 12 ao 14. Amém. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Deixa a sua Bíblia aberta, vamos baixar a nossa cabeça e orar ao Senhor. Senhor Deus, querido Pai, Jesus, nós te pedimos que nessa manhã Tu venhas com o poder do Teu Espírito, fluindo por meio da pregação da Tua palavra. Que nessa noite eu possa falar não aquilo que vem de mim, mas aquilo que vem do Senhor. E que o Senhor possa inspirar os irmãos, os amados ouvintes, que nessa manhã aqui estão para ouvir a Tua palavra, a que eles possam julgar essa palavra de acordo com aquilo que a Tua santa e sagrada Escritura diz. Que eles possam reter aquilo que é bom, e rejeitar aquilo que não vier da Tua parte, da parte de Deus, da parte do Santo Espírito. Senhor, nessa manhã que essa palavra possa ser como uma semente plantada em boa terra, para que venha crescer e frutificar e dar muitos frutos para Ti, para a honra e glória do Teu nome e para o progresso do Teu reino. Amém. Queridos irmãos, essa palavra de João, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículos 12 ao 14, de acordo com o contexto, com os critérios, como diria os nossos seminaristas, exegéticos, de acordo com o contexto gramatical, literal do texto, ele está aplicando essa palavra a filhos, jovens e pais espirituais. João está falando aqui aos membros da igreja, aqueles que acabaram de ingressar na fé e também aqueles que já estão na fé há algum tempo e que, por já ter uma certa maturidade, eles podem ser chamados de pais espirituais. Mas nós também podemos abrir aqui um parêntese e aplicar essa palavra também aos pais biológicos. Por quê? Porque nós sabemos que o papel do pai biológico ocorre tanto na esfera material da criação dos filhos, quanto na esfera espiritual. As responsabilidades de um pai, elas extrapolam as responsabilidades de um pai cristão, extrapolam as responsabilidades que os pais que não têm a Cristo possuem diante de seus filhos, porque você é não somente o líder do seu lar, mas você é também o sacerdote do seu lar. Então ele vem nos falar aos filhos, que esses filhos, eles têm vencido aos pecados, por causa do seu nome do Senhor. E ele também escreve aos filhos, porque conheceis ao Pai. E jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Por que essa palavra tem permanecido nos jovens? E porque esse nome maravilhoso tem feito com que os filhinhos tenham vencido o pecado? Porque eles
tem tido pais espirituais e pais biológicos que cuidam do seu crescimento espiritual, que cuidam do seu crescimento na fé cristã. Porque sem palavra, sem conhecimento, o povo de Deus perece. Eu poderia vir aqui nessa manhã e ensinar alguns princípios, falar de acordo com a palavra do Senhor lá em Provérbios 13, de que aquele que retém a vara aborrece ao seu filho, mas aquele que cedo disciplina o ama. Isso é um princípio consagrado nos ouvidos de muitos cristãos. Muitos não têm praticado, não é porque não conhecem, porque todo mundo tem acesso a essa palavra, mas eles não têm tido a força, não têm buscado a força na fonte certa para cumprir essa palavra. O aperfeiçoamento pessoal nosso diante de Deus, o nosso crescimento espiritual, ele não ocorre simplesmente por conhecer algo, por conhecer teologia, por conhecer ler a Bíblia, mas ele ocorre quando você tem uma comunhão íntima com Deus. Quando mais e mais você quer se aproximar desse Deus maravilhoso, quanto mais e mais você quer conhecê-lo, não como um mero conhecimento, mas como uma pessoa que você pode tocar, que você pode experimentar. Porque esse Deus, ele é a nossa força, o Senhor é a nossa força. Nós poderíamos dizer aqui, como diz Provérbios, ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando ainda for velho, jamais se desviará dele. Provérbios 22, versículo 6. Mas o mais importante que você tem que saber é que esse caminho, segundo João capítulo 10, versículo 10, é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você quer que seu filho cresça, amadureça, vença em todas as áreas da sua vida? Ensina ele a andar nesse caminho maravilhoso que é Jesus e sua perfeita, santa e maravilhosa palavra. E então nós voltamos para a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 13. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E isso versículo 13, já no versículo 14 nós lemos, do meio do versículo 14 em diante: Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Se você perceber bem, o que acontece aqui nesse texto, é que nos versículos 12 e 13, ele fala, eu vos escrevo. Eu estou escrevendo essa epístola agora, por causa disso. A partir do versículo 14, ele já diz, eu vos escrevi. João já havia enviado instruções, escritos para o povo de Deus, dando instruções, e agora como um pai que cuida dos seus filhos, que sempre repete as palavras mais importantes, ele torna a escrever novamente. Você sabe, quando você foi criança, quantas vezes o nosso pai, a nossa mãe não disse, não abra a porta para o estranho, não aceite doce de estranho, e tantas outras orientações, e que se talvez não tivéssemos seguido essas orientações, talvez nem mais estivéssemos vivos, porque esse mundo é terrível, esse mundo está aí cheio de bandidos, pessoas más, pedófilos, e o pecado está cada dia mais se intensificando, e os nossos pais são esses guardiões,
que nos dão as orientações que nós precisamos. Mas muito mais do que isso, João vem dizer: pais, eu vos escrevo e eu já vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Ele diz a mesma coisa duas vezes no mesmo texto. Enquanto quando ele fala para os filhinhos, quando ele fala para os jovens, ele fala porque tendes vencido o pecado, ele fala porque conheceis o Pai, ele fala porque tendes vencido o maligno, mas ele falou exatamente as mesmas palavras para os pais: porque tendes conhecido, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Aí está a sabedoria de um pai, a maior sabedoria, o maior tesouro de conhecimento que um pai pode ter. Conhecer o Eterno, conhecer o Altíssimo. E essa palavra no grego, conheceis, ela está na sua forma perfeita, quer dizer que é uma ação que já aconteceu, continua acontecendo, e por toda a eternidade eles vão continuar conhecendo ao Pai. O maior tesouro que você pode ter para dar ao seu filho é o conhecimento de Deus. Conhecer a Deus, não só de boca, não só de ouvir falar, mas conhecer a Deus de fato, buscar intimidade com esse Deus, buscar: Senhor, me revela mais a Tua Palavra, me dá mais entendimento da Tua Palavra, me dá força para vencer o pecado, me dá força para me ajudar a criar os meus filhos. Porque Tu és o caminho, a verdade e a vida. Nós vivemos em um mundo, nós vivemos em um contexto religioso que está totalmente deturpado. As pessoas não querem buscar conhecimento de Deus, não querem ter comunhão com Deus, elas querem simplesmente receber a solução de Deus e sair da porta da igreja. Só vem para a igreja, só vem para o culto pela dor. Quando está precisando de algo, quando quer ganhar um carro, uma casa, tudo isso nós devemos colocar diante de Deus. Tudo isso, todos os nossos problemas, Deus, Ele é fiel. Qual é o pai que o filho lhe pedindo um peixe, o pai lhe dará uma cobra, lhe dará uma serpente? Essa palavra veio da própria boca do nosso Senhor. Mas Ele diz também: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Abra sua Bíblia pela última vez, Romanos capítulo 11. Versículos 33 ao 36. Romanos capítulo 11, versículos 33 ao 36. Ele vai nos mostrar aqui qual é o maior tesouro que você tem, qual é a maior riqueza que você pode investir o seu tempo para tornar o seu filho mais rico. Não é dinheiro, não é estudo, faculdade, tudo isso você tem a obrigação de auxiliar o seu filho, a sua filha. Mas o mais importante de tudo está aqui. Diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ó profundidade das riquezas.
Ó profundidade das riquezas, tanto do conhecimento, quanto da sabedoria, aquilo que Deus pode nos ensinar, e aquilo que Deus é. A sabedoria é aquilo que Deus passa, para que nós apliquemos na nossa vida, e o conhecimento de Deus, é o conhecimento, é a experiência, de ter contato, intimidade com o próprio Deus. E ele diz: quem conheceu a mente do Senhor? Assim como João diz: porque conheceis, vocês conheceram, estão conhecendo e vão continuar a conhecer, porque esse conhecimento de Deus nunca findará. Você nunca conseguirá explicar a plenitude de Deus, você nunca conseguirá entender completamente a pessoa de Deus. Como você pode explicar, como pode caber na sua mente o entendimento de que Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo, a Santíssima Trindade? Como você pode entender toda a santidade de Deus? Como você pode entender, compreender todo o amor de Deus, que foi capaz de entregar o próprio Filho, e o próprio Filho era o próprio Deus? Isso não cabe na nossa mente. Como podemos entender, compreender tamanho amor? Como podemos sondar a mente do Senhor? E ele diz: quem primeiro deu a ele, para que possa ser restituído da parte de Deus? Quem primeiro deu a Deus, para que possa ter o direito de reclamar de Deus aquilo que um dia você perdeu? Deus é soberano, Deus dá e Deus tira. Não ensine para o seu filho, ou se você já ensinou, desfaça esse ensinamento, de que Deus é aquele que dá tudo o que nós queremos. Não é, Ele é aquilo que dá tudo o que nós precisamos. Deus, o nosso Pai, a profecia falava da vinda do Messias. E como diz, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Que mais? Pai da eternidade. Esse filho que nos nasceu, esse Messias que um dia veio, ele é o nosso exemplo de pai. E ele não somente é o exemplo de pai, mas hoje Deus é o nosso próprio Pai. Porque lá em João capítulo 1, diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. As pessoas ensinam por aí que todo ser humano é filho de Deus. Todos nós somos irmãos. Os espíritas, os umbandistas, os macumbeiros, os budistas, os hinduístas, os muçulmanos, os católicos e os evangélicos, protestantes, são todos irmãos. Mas a palavra de Deus vem nos dizer o contrário. Somente aquele que tem a Cristo, somente aquele que crê no seu nome é filho de Deus. Somente aquele que creu na sua obra redentora na cruz é filho de Deus. E ser filho de Deus quer dizer que Ele vai nos ajudar. O Pai, Ele ajuda. O Pai, Ele dá sustento. Assim como você coloca o pão de cada dia na sua mesa, Deus lhe permite fazer isso. Pela sua família, Deus também nos dará o pão. E Ele diz que Ele é o pão. Ele é o pão que dá a vida. Essa vida não significa simplesmente a capacidade de viver eternamente, mas a capacidade de viver de modo digno de ser um filho de Deus, ter força para vencer, ter substância para vencer, para ultrapassar as barreiras do pecado. E é assim que o nosso Pai Celestial cuida de nós. Sigamos esse exemplo, como muitos têm seguido.
Demos para os nossos filhos, sim, o que eles precisam materialmente, mas também demos para eles o sustento espiritual. E como vamos ter esse sustento espiritual se nós não buscamos dia a dia? Nós não buscamos na madrugada, nós não buscamos antes de dormir, nós não oramos antes de levantar. Quando levantamos, a primeira coisa que toma a nossa mente são as preocupações do dia, são os problemas que eu vou enfrentar durante todo o restante do dia. Mas eu não paro para entregar nas mãos de Deus o meu dia, tudo aquilo que eu vou fazer na esfera secular, e nem peço a Ele forças para ser um sacerdote da minha família naquele dia. Que Deus venha nos preencher com essa palavra, não somente de conhecimento, mas de prática, de vida, de vivência, para que possamos, aquele Deus que nós conhecemos, aquele Deus que você conheceu, quando Ele tocou no seu coração, e você o recebeu como seu único Senhor e Salvador, você possa continuar a conhecer, e possa estar lá na eternidade, continuando a conhecer e a ter intimidade com esse Deus maravilhoso. Não dá para calcular o valor desse tesouro, porque ele é eterno. E louvado seja o Senhor. Glória a Deus.